Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Não importa qual horário, mais um episódio do Relacionando, o podcast que fala sobre gente, podcast que fala sobre quem faz acontecer. E hoje eu estou com uma pessoa que aqui nos bastidores a gente acabou de descobrir que é psicólogo, palestrante, cantor, violeiro, marceneiro, carpinteiro, cozinheiro. Eu estou aqui hoje com Ricardo Chaves. Seja bem-vindo. Felipe, obrigado. Aí, a primeira vez que me apresentam desse jeito. Vamos botar real, cara. Tô, assim, que todo mundo te conheça aqui. Que legal. Né? Vamos falar quem é você de verdade para todo mundo te conhecer. Isso aí. Esse negócio de estou aqui com o psicólogo Ricardo Chaves, especialista em relacionamentos interpessoais. Ah, que é isso, né? Legal, Felipe. Bom, prazer enorme estar aqui, com certeza. A Branca já tinha falado muito aqui desse projeto, né? Vamos colocar um projeto maravilhoso que você toca aqui, e para mim é muito especial poder transbordar um pouquinho também dessa energia com vocês aqui. Muito bom. Para quem não sabe, ele acabou de citar a Branca Barão, que participou com a gente de outro episódio aqui com a gente e falou tão bem desse rapaz que eu acho que a gente precisou trazer ele para conhecer Deus, um pouco melhor. E não é que tem aqui muito pano para manga para a gente desdobrar? Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou o apresentador do Futuro Melhor podcast corporativo focado em gente, e eu quero pedir aqui a sua ajuda para o seguinte: nós batemos os 1000 inscritos que a gente tinha como meta, felicidade, e agora vamos rumo aos 5.000. E de pouco em pouco a gente vai chegar cada vez mais longe, mas eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve clicando no inscrever-se ali embaixo. Ali, ó, rapidinho ali, não vai te dar 1 segundo de trabalho. Se quiser compartilhar esse vídeo também, compartilha com seus pares. Ajuda a gente, porque se eu tiver que trazer todo dia meu bom dia, meu boa tarde, boa noite aqui, eu tenho certeza que isso aqui vai longe, mas com a sua ajuda vai muito mais. Vamos decolar. Seguinte, meu amigo, trouxe você aqui porque se tem um tema que o Relacionando adora trabalhar é relacionamento interpessoal. Não à toa, o nome do programa é justamente Relacionando, é entender melhor as relações, tanto elas, as positivas, que é ótimo para a gente entender, mas também as negativas, que é muito importante a gente conseguir entender, porque não é só entendendo quando a coisa está muito bem que a gente entende como a vida toca, né? É também entendendo quando as coisas vão mal e o que fazer quando esse tipo de coisa acontece. Aqui eu costumo apresentar a pessoa de um jeito um pouco diferente. Eu vou pedir para o Lucas botar no seu LinkedIn na nossa tela aqui. Bora lá. Aqui tô vendo que é tudo diferente. Então, aqui a gente tenta quebrar um pouquinho até para as pessoas ficarem mais felizes em assistir o programa. Eu tenho aqui Ricardo Chaves, palestrante, equipes emocionalmente ágeis. Eu quero que você já explique isso aqui para gente. Especialista em saúde mental e desenvolvimento de líderes e profissionais humanizados e de alta performance. Psicólogo, escritor, consultor de TID. O que significa? Treinamento e desenvolvimento. Né? É uma sigla que normalmente dentro do RH o pessoal segmenta, é o viés de quem trabalha com treinamento e desenvolvimento nas organizações. Muito bem. Eu vi ali equipes emocionalmente ágeis, mas uma coisa que eu vejo muito nas suas redes é relações positivas. Para eu perguntar para você o que são equipes emocionalmente ágeis, eu quero juntar junto é maravilhoso. Eu quero trazer junto com relações positivas. Legal. O que são esses termos? Qual é o universo que está abrangendo em torno deles aí? Para a gente começar o nosso papo já entendendo de relações. Maravilhoso, Felipe. Eu acho que não poderíamos começar de um jeito melhor, porque acho que essa é a primeira base importante quando a gente pensa em pessoas. E mais, pessoas dentro do contexto de empresas. Porque pessoas é algo muito amplo, mas pessoas dentro de empresas a gente já consegue ir delimitando, colocando um viés de compreensão, né, dentro do trabalho. No trabalho existem 4 lugares onde a gente precisa atuar, independentemente de qual empresa a gente esteja falando, de que empresa a gente esteja falando, de qual segmento que ela atua. Primeiro, a base, vamos pensar num triângulo assim, né? Pensar num triângulo com uma base. A base do triângulo são recursos. Toda empresa precisa de recursos. Sem recursos, ela não consegue atingir os resultados que ela espera. Verdade. Vamos pensar no hospital. O hospital precisa de computador
para que a pessoa trabalhe ali e faça os encaminhamentos necessários. Ela precisa de maca, precisa de respiradores, precisa de medicamento. Tudo isso é recurso, certo? Depois dos recursos, a gente tem o segundo lugar onde a gente percebe que as empresas precisam atuar para ter bons resultados, que são os processos. Não basta você ter excelentes recursos se você não tem bons processos. Os processos a gente pode resumir como o que eu faço e como eu faço, quando eu faço, com os recursos que eu tenho. Esses dois lugares, essas duas etapas da construção de resultados dentro das empresas, elas são bem pragmáticas, bem técnicas. Então, estamos falando de recursos, estamos falando de processos. Logo em seguida, a gente tem os dois elementos que são mais subjetivos. Não basta eu ter bons recursos, não basta eu ter bons, excelentes, robustos processos se eu não tenho boas relações. Então, terceiro nível, relacionamentos. Tem muitos relacionamentos entre as pessoas, a gente está falando de pessoas. Relacionamentos entre as pessoas podem afetar, inclusive, os processos e os recursos que a gente tem. Pode afetar os resultados. E depois dos relacionamentos, a gente tem o topo dessa pirâmide, que é a identidade. É quando a gente se preocupa com a identidade que a pessoa tem para exercer a função que ela exerce naquela organização. Quando a gente pensa nesse mapeamento, recursos, processos, relação e identidade, a gente está pensando a empresa a partir das coisas que são mais pragmáticas até as coisas que são mais subjetivas. Só que todas elas afetam diretamente os resultados dos projetos e dos planos, planejamento estratégico, tudo isso. Por isso que, como psicólogo, eu entendi que trabalhar os relacionamentos ali, que é a primeira etapa dessa subjetividade da empresa, é fundamental. Até porque eu atuei muito tempo como gestor, aí, com mais de 15, 18 anos na gestão, desde multinacionais, equipes de qualidade, depois trabalhando dentro da área da saúde, dentro da área de assistência social, nas políticas públicas, em um contexto assim, bastante diversidade, e eu percebi que os relacionamentos são o coração da empresa. É através deles que a gente potencializa os resultados ou a gente sabota todos os recursos e processos que a gente tem lá dentro. Caramba, você falou das bases mais pragmáticas e depois as mais subjetivas. E aí a minha cabeça perguntou na hora, mas as mais subjetivas, aquela que a gente tem, relacionamentos e identidade, elas de certa forma também requerem algumas ações mais pragmáticas, porque se você não construir esses relacionamentos, se você não chegar à construção dessa identidade, no fim acaba que é uma pirâmide bem pragmática, assim. Sim, né? Eu não diria ações mais pragmáticas, eu diria ações mais intencionais. Porque muitas vezes não está no planejamento estratégico o desenvolvimento real das pessoas, a partir delas, né? Quando você falou sobre equipes emocionalmente ágeis, já há algum tempo, alguns anos, que a gente tem visto as empresas investirem muito em treinamento técnico para os processos ágeis dentro das empresas. Só que os processos ágeis são metodologias que potencializam o resultado desde que as relações sejam maduras emocionalmente, desde que a identidade desses profissionais esteja realmente vinculada e congruente com aquilo que a empresa está buscando. Então, tanto as equipes, quando eu brinco com equipes emocionalmente ágeis, eu estou falando, olha, de gente madura, através de processos de desenvolvimento intencionais, para que essa maturidade emocional seja fomentada dentro das empresas, a ponto delas não atrapalharem todas essas metodologias que são muito comprovadas, são robustas, melhoram a performance das empresas, mas só elas por si só não fazem nenhum milagre. São as pessoas que movem as empresas. Que é o que eu falo no início da abertura de todos os episódios, que é quem faz acontecer, quem faz a roda girar, né? E aí as pessoas às vezes acham que não precisam passar por isso, ou que a pessoa já tem que chegar pronta, né? Que se ela tá pagando, ela já quer essa pessoa desenvolvida. Acontece que somos seres humanos e precisamos estar em desenvolvimento o tempo todo, né? A Branca, ela diz uma frase que, na verdade, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, acho que é um livro dele, que diz assim, não nascemos pronto, né? E aí a Branca brinca,
nem vamos morrer prontos. Nós estamos a todo momento nessa dinâmica de crescimento, de expansão. Eu chamo no meu livro de expansão da consciência. Aliás, trouxe aqui um exemplar para você do meu livro Liderança no Divã, uma análise acolhedora, humanizada e prática sobre o desafio de liderar. Tem uma dedicatória aqui para você, já quero aproveitar para entregar. Eu agradeço muito. E aí eu falo sobre essa necessidade. A maturidade emocional, ela vem através da expansão da nossa consciência. Ela exige que a gente intencionalmente se provoque a expandir a nossa forma de pensar, a questionar. Será que como eu penso é realmente uma verdade absoluta? Será que isso de fato é um princípio? Ou é só uma ideia que eu estou reproduzindo porque eu aprendi isso, eu vivenciei, eu experimentei, mas que não necessariamente isso é uma verdade para o outro? Então, essa expansão da consciência ela vai acontecer na medida que eu me lanço até a ideias que são divergentes das minhas, pensando em que eu estou aprendendo a pensar diferente. E se eu não tiver essa mínima abertura de olhar para mim como um ser humano, eu falo muito de humanização, né? De olhar para mim como um ser humano que tem limites, que tem ali alguns pontos que precisam de maior atenção do ponto de vista emocional, não estou nem falando do ponto de vista técnico, do ponto de vista emocional. Se eu não me permito me olhar inacabado do ponto de vista emocional, eu vou reproduzir uma cultura emocional arrogante, prepotente, soberba. Isso é o princípio do fracasso profissional, né? Sim. Lucas, volta no LinkedIn, por favor. Eu quero te fazer uma pergunta. Desce um pouco até as experiências. Então, quando você fala que já passou pela gestão, desce mais um pouquinho, Lucas. Eu quero entender por onde você passou. Então, nós temos aqui coordenador técnico, nós temos aqui consultor de treinamento e desenvolvimento. Imagino que tivesse mais algumas ali. O que aconteceu durante o seu processo de gestão, no seu papel de cargo de confiança, etc., que você olhou e falou, opa, tá na hora dessa liderança aí para o divã. Porque esse título aqui ele não veio por acaso. Uhum. E eu não consigo imaginar outra cena senão exatamente essa que está na capa aqui. Aquela pessoinha lá, que às vezes não está nem no grupo de WhatsApp, porque as pessoas preferiram criar sem ele, deitado na mesinha lá da psicóloga, do psicólogo lá, e falando, cara, tipo, eu preciso de você, preciso que você me ajude. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, minha trajetória, eu fui promovido para o meu primeiro cargo de gestão muito novo. Eu estava trabalhando na Robert Bosch do Brasil e eu tinha 19 para 20 anos. O setor onde eu estava trabalhando cresceu muito, era o meu primeiro emprego ali, eu não conhecia muita coisa, era um setor altamente tecnológico, uma empresa alemã, com todas as máquinas em alemão, né? Um jovem aí de 18 para 19 anos, aprendendo, eu tinha muita sede, sempre tenho muita sede de conhecimento, sede de aprender. E durante um ano eu bebi muito ali do que os meus supervisores tinham para me ensinar. Ai, que susto, eu achei que durante muitos anos eu bebi muito para aguentar essa... para suportar isso tudo. Eu tenho muita gente que experimenta essa fuga aí, infelizmente, por conta dos vícios e tudo mais. Mas voltando, eu bebi dessa fonte de conhecimento que eles tinham para transbordar ali e eu queria aprender. E aprendi muita coisa, eu não sabia. Entrei na Bosch não sabendo que era um paquímetro. Para quem vai trabalhar na metalúrgica, rapaz, isso é o básico. Você saber medidas, métricas ali, trigonometria, coisas básicas para quem vai trabalhar na indústria de produção metalúrgica. Eu não sabia nada. E eu entrei e em um ano eu acabei me destacando. E quando o setor cresceu, eles precisavam de um novo supervisor e eu fui promovido para o meu primeiro cargo de gestão. Cara, eu não sabia nem o que fazer, porque eu era um excelente preparador de máquinas, mas de um dia para o outro eu estava liderando pessoas e fazendo a gestão dessas pessoas. Dali para frente, eu fui experimentando muito de buscar fontes de conhecimento, porque eu sempre me provoquei.
Então, assim, naquela época eu não ganhava muito, ganhava R$450 por mês, era o meu salário. Isso foi em 97. E eu lembro que eu separava, eu comprava algumas coisas que eu queria e comprava um livro. Naquela época do John Maxwell, eram os livros de liderança que tinha, ele falava muito sobre os princípios da liderança e tudo mais. E eu fui comprando e lendo aquilo. E aquilo me encantava. Né? Até então eu não tinha estudado, não tinha me encantado por estudar psicologia, mas o comportamento humano ali já estava se destacando como uma área de interesse para mim. Então, foram 10 anos como um gestor, depois como coordenador de qualidade, aí depois eu saio de lá e vou experimentar a coordenação técnica na área da saúde, dentro da atenção básica, coordenando depois psicólogos, assistentes sociais. E o que aconteceu? No finalzinho da minha trajetória dentro dessa empresa, da Bosch, eu comecei a me apaixonar pela área de treinamento e desenvolvimento, pelo comportamento humano, porque eu tinha que dar muito treinamento sobre qualidade. E a gente tinha naquela época o sistema de gestão integrado. Nesses treinamentos de qualidade, eu acabei me apaixonando pelo comportamento humano. Falei, eu quero entender mais, fui estudar psicologia. Aí eu vi que eu podia sair daquilo que eu tinha como experiência ali e precisava, na verdade. Eu senti algo como um chamado, sair de lá para realmente experimentar novas formas de ser e até não tinha necessariamente uma intenção de ser líder e gestor em outras áreas. Mas o que acontece? A Bosch foi uma grande escola para mim, grande escola de gestão. E onde eu ia trabalhar, cara, mesmo já formado como psicólogo, as pessoas depois de um ano falavam, nossa, estamos precisando de um coordenador aqui. Eu vi que você trabalha muito organizando os processos, você fala com as pessoas, tem um bom relacionamento e tal. Então, e sempre me achavam e me colocavam na área de gestão. Então, essa trajetória como gestor nos últimos 18 anos, ela sai de uma trajetória muito precoce como líder, com 19 anos, numa multinacional, e depois em outras áreas completamente diferentes, como áreas de equipes que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social dentro do Brasil. Dentro dessa performance, o que eu percebi? Que a ação mais importante em tempos de mudança é a ação de liderar. E que o líder, ele pode, sim, eu digo mais, ele não tem noção do estrago emocional que ele pode causar na vida de uma pessoa. Eu passei por situações, né, tive aí líderes excelentes que me ensinaram muito sobre liderança humanizada na prática, sem que esse conceito sequer estivesse sendo fomentado culturalmente aqui entre nós, mas também passei por lideranças extremamente opressoras. Ok. E como líder, eu me vi muitas vezes sozinho. Me vi muitas vezes tendo que vestir aquele estereótipo do herói, daquela pessoa que não tem defeitos, que não tem falhas, que não pode falhar, e muito angustiado, né? Porque liderar eu costumo dizer isso, eu assumi como uma prerrogativa dentro do meu livro, que todo cargo de gestão, ele expõe o líder a um risco em saúde mental. Então, liderança, ele é um fator de risco dentro da saúde mental. Isso é algo que eu só acho que um dos precursores, palavra um pouco difícil, precursores dentro do Brasil, colocando a liderança como um fator de risco para o adoecimento mental. E não importa o contexto que a pessoa atua. Você pode olhar nos últimos 10 anos tantas notícias de pequenos empresários que chegaram a ponto, por exemplo, de colocar fim à própria vida por conta de angústias e problemas que são decorrentes do trabalho. Líderes religiosos que assumiram publicamente a sua depressão. Não só líder empresarial. Então, a gente está falando, inclusive, de líder, pessoas que estão à frente de outras pessoas. Perfeitamente. Em qualquer contexto, liderança é um fator de risco. E a gente vê muito pouco se falar sobre o cuidado que esses líderes têm nesses cargos, né? A gente vê muita cobrança. Não estou colocando aqui o líder como uma pessoa que é inocente em tudo isso, porque eu já tive muitos líderes opressores, como eu bem disse. Até porque eu tenho certeza que vai ter gente que vira e fala, mas ganha mais para isso mesmo. Exatamente. Mas escolheu essa carreira por isso mesmo. Aliás, você trouxe uma coisa que eu gosto de brincar, porque nesse processo de trabalhar com equipes,
e me tornar um palestrante e treinador de equipes e líderes, eu vi que uma das formas mais legais de eu trazer humanização, porque não é difícil falar de humanização, o difícil é falar de humanização de uma forma humanizada. Sim. E eu comecei a desenvolver um pouquinho da arte para falar sobre alguns temas que às vezes são um pouco difíceis. Então, ele está falando aqui, não é só o líder que adoece a equipe também tem o potencial de adoecer líderes, e eu já vi muitas equipes adoecendo líder. Aliás, eu fiz uma paródia, não sei se eu posso Fica cantar à vontade. agora. Eu fiz questão de pedir para que o Ricardo trouxesse o violão dele, porque se vocês forem até o Instagram dele, vocês vão ver. Vocês vão ver. Vamos lá. E eu gostei. Na verdade, quem também me impulsionou muito para isso aqui, para essa coragem de usar esse tipo de recurso artístico dentro das palestras, foi a Branca Barão, né? Essa branca, né? Falar para você. Deus. E depois disso, assim, eu vi o quanto isso tinha de valor mesmo, né, para as empresas, porque falar de algumas coisas de uma maneira mais expositiva tem o seu valor, mas quando você toca em assuntos mais delicados, de uma maneira com a arte, o próprio cérebro de quem está ouvindo já não está preparado para resistir àquela informação. Ela simplesmente entra e depois ele vai pensar. Isso produz resíduos no desenvolvimento muito positivos, né? Eu fiz uma... Traz o seu mic então um pouquinho mais para frente para a gente poder ouvir. Para frente aqui? Isso. Aqui, sim? Aí. Tá bom. É a paródia daquela música do Trem Bala, da Ana Vilela, mas eu faço uma outra interpretação. Perfeito. Então é assim, ó. Equipes que adoecem o líder. Não culpe seu chefe pelo defeito que você tem. Você desengaja a equipe quando faz fofoca de alguém. É muito distraído, tem falta de foco e procrastinação. É perfeccionista, tem medo da crítica e da frustração. Você também é vingativo quando suas ideias não recebem tanta atenção. Se acha muito criativo, mas nunca para um problema deu solução. Aí tem a segunda parte pesa um pouquinho mais, é assim, ó. Não culpe seu chefe pelo defeito que você tem. Te falta humildade pra baixar tua bola, teu ego também. Eu sei que esse drama é seu MBA em manipulação. Você faz barraco porque é carente e quer atenção. Você fala tudo que pensa e pensa que ser corajoso é não ter noção. Oh, como tem gente assim, hein? Você diz sim pra todo mundo porque tem um medo profundo da rejeição. Laia, 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 laia. Pra terminar assim, ó. Laia, 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 laia. Maravilhoso. Eu acho que já são 2 sessões de terapia já pra pessoa. Já. Ali na plateia mesmo, ela já repensou um pouco já da... Cara, e eu vejo que assim, essa paródia surgiu exatamente porque um dia a gente brincando, né, no escritório com essa coisa da música e essa coisa da pessoa conseguir se reconhecer, porque essa é uma dificuldade que a gente tem também para quem atua na clínica. Como psicólogo, eu já atuei um pouco na clínica. Como é que você dá um feedback assertivo para as pessoas? Eu falo, poxa, um feedback musical acho que vale a pena. Enquanto psicólogo, você dava feedback musical? Não, enquanto psicólogo não, né? Mas assim, eu fico imaginando como isso desperta algumas... emoções, humor em si, porque a paródia ela traz muito do humor, mas como o humor ele é positivo
para expandir a consciência das pessoas acerca de alguns tipos de relacionamento que ela está construindo que não são saudáveis, não são maduros do ponto de vista emocional. Né? A gente já vê alguns humoristas hoje ainda defendendo um pouco dessa ideia de que, por mais que eles façam piadas com assuntos que, às vezes, né, não são assim tão delicados, mas que, na verdade, eles estão jogando um holofote para que aquele assunto venha à tona, porque de outra forma não viria. Sim. Então, essa é uma polêmica grande que tem acontecido na internet, tem quem defenda isso, tem quem critique isso. Acho que o humor, ele sempre foi uma forma de arte que atinge fácil, né, o coraçãozinho das pessoas, ele é envolvente, né? Eu tenho certeza que nessa você ganha a plateia fácil já. E é engraçado porque, assim, dificilmente você vê, a gente vê muito esforço das empresas para trabalhar a maturidade dos líderes. Ainda tem muito para se avançar nisso. Sim. Entretanto, a gente percebe que muito pouco se fala desse risco que o líder corre quando ele não tem uma equipe emocionalmente madura. Sim. O quanto isso vai demandar de esforço, de angústia, de tomada de decisões mais difíceis, de situações mais delicadas que ele vai ter que aprender a lidar. E só jogar a pessoa lá e vai se vira acho que uma irresponsabilidade do ponto de vista de quem tá promovendo esses líderes, né? Mas também tem que assumir, tem muita gente ali colocando culpa no líder, né? Como na pandemia, né? Ainda eu escuto, mas sabe o que aconteceu? Que a pandemia... Tá, a pandemia fez um estrago. Mas nem tudo foi culpa da pandemia. Tem muita coisa que é culpa da desorganização mesmo das pessoas, das empresas, e a gente colocar só a culpa no líder, assim como muitas vezes colocam culpa só na pandemia, é uma responsabilidade, que a gente está colocando a sujeira para baixo do tapete e não percebendo que tem muita equipe que precisa assumir, né? Você é mimado. Você é mimado e quando a sua ideia não recebe tanta atenção, você cruza os braços, fala, vamos ver se vai dar certo, né? E isso acontece de montão. E antes de eu fazer a próxima pergunta, que está aqui fermentando na minha cabeça, eu quero fazer com você o momento onboarding aqui, o momento... Talent Acquisition, o crachá da firma. Legal. Eu vou tirar uma foto sua segurando a nossa plaquinha. Ótimo. E enquanto a foto vai revelando, a gente segue conversando. Tá? Beleza. E eu fico aqui mesmo? Aí mesmo. Aqui assim. Você segura a sua... Aqui do lado assim? Tá ótimo. E aí, essa fotinho vai saindo aqui. Já foi? Já foi. Rápido. É rápido e a mágica acontece agora. A plaquinha. Muito obrigado. Saindo já, ela vai revelar. Você é de café? Eu sou de café. Quer tomar um? Adoraria. Eu acho que o meu corpo em si tá pedindo já. Vamos. A gente está estreando também o baleiro aqui na nossa mesa. Cara? De comer, não é cenário, não? A sua esposa não teve a chance de aproveitar, mas você pode. Tem dadinho, paçoca, tem sete belo, tem o que você quiser, você fica à vontade. Minha pergunta para você é a seguinte. Deixa eu só fechar aqui, as fotinhas já saiu. Caramba, já saiu a fotinha aqui. Enquanto ela Isso imprime. É tecnologia. Isso é tecnologia. Nem todo líder, quando chega na... assim, eu acho que tem dois momentos do líder começar a liderar. O primeiro amigo, seguinte, esse departamento aqui agora é teu, cria uma equipe, preciso que você busque pessoas, preciso que você traga pessoas, e aí essa pessoa, ele ou ela vai ter que escolher essa pessoa, entender como é que essa pessoa tanto emocionalmente como tecnicamente, porém tem aquele líder que simplesmente assume um departamento que já está pronto, ou porque foi contratado agora, ou porque veio de outra área, etc. Focando nesse segundo aí, que ele chega ali naquele departamento, já tem pessoas prontas, com manias, com elos e etc. Como é que ele faz para identificar se aquela equipe é emocionalmente madura? Onde essa galera tem que começar a trabalhar, o que ele precisa começar a ajudar essa galera a trabalhar para que esse trabalho flua, né? Afinal de contas, é igual falam quando você já dirige carro e vai fazer autoescola, e aí eles chegam e veem que você tá cheio de mania, cheio de vício, cheio de coisa. Mas o carro tá andando, o carro tá dirigindo. Mas não é o jeito correto de fazer, né? Sim. Então, essa é a minha curiosidade. A pessoa chega lá, encontra uma equipe já...
é que ele identifica isso tudo? Tá, olha, você trouxe algo que eu acho que é um princípio fundamental quando eu pelo menos nos meus trabalhos com a liderança, né? Antes de mais nada, esse líder precisa entender quem ele é. Quem ele é. Quem ele é. E eu não estou falando só do papel que a empresa tem a expectativa que ele cumpra com aquelas pessoas. Mas quem ele é como pessoa, quem ele é como líder. Não estou dizendo das competências, do diploma que ele tem, né? Não estou falando sobre diploma, sobre cursos, né? Mas eu estou falando sobre quais são os principais medos, angústias, receios, ansiedades que estão sendo gerados a partir dessa nova etapa na vida dele. Ou foi colocado numa nova equipe. Antes de colocar a máscara no avião, coloca em si mesmo. Tem meta para bater, tem conflitos para gerenciar, tem tomada de decisão, tem processos para melhorar, tem tanta coisa que o líder precisa colocar ali a mão na massa com com a sua equipe, que antes dele sair fazendo, ele precisa parar um tempo e falar assim, peraí, quem eu sou nisso tudo? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje se fala muito em alta performance do líder nas empresas. Não só dele, né? As alta performance da equipe, mas vamos falar do líder, trouxe do líder, estou fisgando o líder aqui. Vamos lá. Se fala muito sobre líderes de alta performance. Beleza. Então vamos lá. Da onde vem a palavra ou termo alta performance? Do esporte. Alta performance foi cunhado do esporte. Pergunta que eu faço. Você que está me entrevistando, mas é a pergunta para a gente fazer esse bate-bola. Na sua opinião, Felipe, alta performance no esporte é sinônimo de saúde? Não. É o contrário. Inclusive, o atleta demora para conseguir chegar na alta performance e só de vez em quando ele alcança. Eu fui atleta até os 18 anos. Pô, mas até atleta você foi, cara? Joguei na Ponte Preta, na época do Luiz Fabiano, na época desse pessoal que depois foi famoso. Eu fui goleiro da Ponte Preta, até fiz alguns jogos pelo profissional, mas isso é um assunto para outro podcast. Muito bom. Com 18 anos, eu estava já tomando infiltração no pubis por causa de dores. Com 18 anos de idade. Dores abdominais, dores no pubis. O alta performance no esporte nunca foi sinônimo de saúde. Ok. Então, vamos lá. Se eu pego essa nomenclatura, essa expressão, e trago isso para dentro do corporativo, a alta performance no esporte está preocupada exclusivamente com o resultado, seja da equipe do atleta. Independentemente da modalidade que ele atua, né? O importante é o resultado dele. Enquanto esse resultado se propaga ou se sustenta ao longo dos anos. Um atleta de alta performance, no máximo, ele vai estar no auge. Se ele atingir o auge, ele vai estar no auge por 5 anos, no máximo, a 10 anos de carreira. Uma boa carreira de um atleta de alta performance. Quando a gente olha para o corporativo, se a gente traz esse termo sem fazer um crivo crítico, assim, olhar e falar, pera um pouquinho, precisamos interpretar isso melhor, a gente vai entender que a alta performance é fazer com que as equipes e o líder tenha excelentes resultados sempre, a todo momento. O que acontece, tanto no esporte, quanto na vida, quanto nas empresas, resultado não pode ser uma leitura exclusiva de uma equação matemática, de números. Não é só o que eu produzo, mas quem eu estou me tornando enquanto eu estou produzindo. Porque se eu estou produzindo, tendo resultado, só que ao mesmo tempo eu estou adoecendo, isso é bom resultado? Para quem? E mais do que nunca a gente precisa pensar nas pessoas, a gente precisa pensar na gente. Eu faço alguns atendimentos ainda bem pontuais para líderes em situações, em cargos, por exemplo. Eu faço um atendimento para um líder que trabalha com a segurança pública, de um alto escalão da segurança pública. E ele me acessou exatamente por isso. Olha, eu vivo já há anos com um contexto já de grande estresse, porque o meu contexto de atuação ele já é assim, mas ao mesmo tempo eu me exijo uma produtividade e um resultado que agora eu não consigo mais sustentar. E isso já me levou para um burnout, isso já me levou até para um início de uma crise depressiva e eu não me vejo mais... Como é que eu faço?
Porque eu tô vendo que, do meu ponto de vista, do que eu aprendi até hoje na vida, só me resta pôr fim à minha vida. E a partir daí vem a nossa reflexão. Até que ponto essa alta performance, ela é de fato um bom resultado? Será que a gente não tem que incluir nessa alta performance? Será bem retórico mesmo, porque temos que incluir nesse resultado não só os números que eu alcanço, as metas, mas quem eu estou me tornando enquanto eu estou alcançando esses números. Eu falo desde o dia 1 que eu gostaria muito de trazer um atleta de alta performance aqui para ele justamente fazer esse comparativo. E eu acho que você falou, às vezes a pessoa dali, ela chega num burnout. Acho que antes mesmo dela chegar num burnout, começam a vir aqueles sentimentos que são tão fáceis de se alcançar, que é a frustração, né? A tal do síndrome do impostor, do tipo, cara, então eu achava que eu era bom, mas então parece que eu não sou, né? Porque eu vejo que no esporte, a alta performance, o resultado em si, ele é medido às vezes por milímetros. Sim. Um cara que correu, um cara que nadou, precisa bater 2 segundos a menos, porque o outro lá, quando vier da China para competir com ele, aqueles 2 segundos vão fazer falta, né? E no trabalho não tem como fazer isso, né? Se a pessoa chega confiante de que ela é boa, e aí ela sai de lá achando que ela é um bosta porque ela não conseguiu alcançar aquilo que a empresa tá o tempo todo falando, não, vamos, 1 segundo a menos, vamos 1 metro a menos. Cara, como é que isso pode ser saudável, né? É um pensamento que passa o tempo todo pela minha cabeça, cara. E assim, que seja dito que assim, eu não sou contra as metas, pelo contrário. Imagina, não. E se a gente não tem meta na vida, sim. a gente não avança. Acontece que nós precisamos ter esse olhar mais cuidadoso e humanizado para as nossas emoções. Porque tem gente... Vamos trazer de novo o atleta. Tem atleta que se motiva com o treinador e começa, vamos lá, é hoje, nós vamos conseguir. E tem atleta que, com a mesma atitude, ele brocha. Cada pessoa, ela precisa se conhecer. Eu ouço e ouvi muito tempo a história de a maturidade, a inteligência emocional é você controlar as suas emoções. Eu não concordo. Não concordo em gênero, número e grau. Primeiro porque você não controla as suas emoções. É saber navegar por elas. As emoções, elas simplesmente acontecem em nós. As emoções são o principal feedback que a gente vai ouvir na vida sobre quem realmente nós somos. Quando eu estou numa mesa de reunião, alguém fala alguma coisa, eu sinto inveja daquela pessoa, eu sinto raiva, ou eu me sinto inseguro, isso está falando muito mais sobre mim do que sobre qualquer pessoa que está na mesa. E esse é um feedback maravilhoso, que se eu souber trabalhar dentro de mim, eu vou trabalhar uma melhoria contínua e uma maturidade emocional. Então, as emoções não são para serem controladas, elas são para serem ouvidas. O que a gente tem que controlar? São as nossas reações. Eu gosto de trazer umas frases bem legais. Por exemplo, o Viktor Frankl, que ele escreveu Em Busca de Sentido, foi um psiquiatra que esteve em Auschwitz, um judeu que foi preso no Holocausto e passou por situações terríveis. Ele traz uma frase que, na verdade, eu acho, e na minha opinião, é uma releitura do que o Sartre trouxe, o Nietzsche também, nesses filósofos mais existencialistas, que ele diz assim, a última das liberdades humanas é essa, que a gente escolha como reagir às coisas que a gente não tem controle. Né? Os filósofos disseram a questão não é o que acontece com o homem, mas o que o homem faz com o que aconteceu dele, ou com o que fizeram dele. Nada mais é de como é que eu reajo às coisas. Só que para que eu controle as minhas reações, eu primeiro preciso entender as minhas emoções. E se eu nego as minhas emoções, ou se eu simplesmente controlo, oprimo as minhas emoções, eu não vou aprender com elas. Então, assumir as nossas limitações e falar, poxa, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo medo como líder, estou sentindo uma insegurança com relação a isso. Ter um espaço de escuta para que eu gere segurança psicológica na minha equipe é fundamental. Senão eu me torno um líder ditador, um líder que vai adoecer as pessoas e que até vai alcançar resultado, mas deixando um rastro de sangue emocional para trás, destruindo pessoas ao longo do processo, oprimindo e muitas vezes até chegando ao ponto ao nível do assédio moral. Né? Sim. Eu imagino que assim como a pessoa que não se pesa mais para não ver quanto é que está pesando porque não quer ver aquele número, a pessoa que não acessa a conta bancária porque não quer ver já o quanto de dívida ela já acumulou naquele mês, né? Existe essa vergonha de a gente entender o porquê que a gente está com aquele tipo de emoção, né? A gente vai oprimindo aquela emoção e deixa, como você disse, de aprender. E o mais engraçado de tudo é que aquilo ainda acontece com você mesmo. Se você está com vergonha de você mesmo... Claro! Né, cara? É muito bizarro. Você não
precisa de outra... É até melhor que você tenha outra pessoa mais preparada, uma profissional para te ajudar a entender aquilo. Mas você não precisa. Se você sozinho tentar entender por que você está sentindo aquilo, cara, é você com você mesmo, né? Por que ter vergonha disso? Porque... E como a gente também desenvolveu a maturidade para se posicionar diante de situações como essa. Porque eu me lembro que eu mesmo, já como psicólogo, passando por uma situação em que eu tinha uma coordenação, uma direção, uma diretoria extremamente opressora, até do ponto de vista do assédio moral, como é difícil você conseguir se posicionar de uma maneira assertiva se você não tem maturidade emocional. Eu me lembro que nessa empresa que eu trabalhei, a direção, ela está lá há décadas, né? E as pessoas abaixo desse cargo, elas têm uma rotatividade de no máximo 2 anos. É simples você... uma empresa que tem uma causa nobre, maravilhosa, que tem uma boa remuneração, por que tem uma rotatividade tão grande de lideranças nesse nível de escalão? É fácil, é simplesmente você interpretar que para a pessoa se manter na direção, ela precisa ir invalidando as pessoas que estão abaixo, principalmente aquelas que vão se destacando, né? Você boicotar essas pessoas para que elas não a ameacem, né? E isso muitas vezes é feito de uma maneira extremamente doentia, e eu me lembro assim, que isso foi até uma inspiração para eu fazer uma paródia, porque tem muito líder, e a gente não pode negar isso, imaturo emocionalmente, que reproduz uma lógica de uma liderança opressora e que causa uma destruição emocional na vida das pessoas, inclusive até chegando num burnout, né? Essa paródia, ela é a paródia que eu fiz daquela música... Só Hoje, de Jota Quest. Cara, eu gosto muito de Jota Quest, e ela é mais ou menos assim, ó. Imagine agora a equipe cantando pro líder. Pro líder. A equipe cantando pro líder. Assim, ó. Hoje eu preciso descansar de qualquer jeito, sem trabalho pra levar pra casa, como num dia normal. Você com essa história de processos ágeis, é tanta reunião, sem nada a decidir, que eu quero fugir. Hoje eu preciso desligar o meu celular, sentir a mente limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz, em paz. Hoje eu não posso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir agonia em estar vivo. Olha só agora, ó. Sonhei que nós tomamos um café e eu mandava você se lascar, te dizendo você é o causador da minha insônia, faz da empresa o inferno sempre, sempre. Hoje quero distância de você, com este mau humor, exigente e indeciso. Hoje só tua ausência vai me deixar feliz. Só hoje. Cara, e tem gente assim, viu? Tem gente que produz isso. Aqui, ó. Se você é líder e recebeu essa música aqui compartilhada de algum dos seus colaboradores, não é culpa do Relaciocinando, tá? Provavelmente também não deixe de assistir os outros episódios porque você sentiu que o Relaciocinando... Não, talvez seja até melhor continuar assistindo os episódios, porque tem sempre alguma coisa para aprender. Não é por à toa que a gente recebe alguns feedbacks como esse. Isso aqui nada mais é que um feedback. Exatamente, cara. E, assim, mas infelizmente tem muito empreendedor. Eu vou dizer uma coisa pra você, Felipe. Deixa eu só te entregar o seu crachá, senão então, você fica sem ele. Ó, seja bem-vindo à turma do Relaciocinando. Ó, vamos mostrar pra câmera. Pode colocar se quiser, fica à vontade. Claro, com certeza, porque agora eu vou falar com alguém da equipe do Relaciocinando. Mais de 70% da percepção de um
funcionário, colaborador, profissional. Mais de 70% da percepção de um profissional sobre a empresa que ele trabalha está diretamente ligado à qualidade do relacionamento que ele tem com o seu líder imediato. Então, às vezes, a empresa investe em programas, benefícios e faz todo um projeto para trazer pertencimento para aquele profissional, para que ele se sinta ali engajado, vista a camisa da empresa. Entretanto, mais de 70% da percepção desse profissional sobre a imagem que ele tem, que ele cria da empresa que ele trabalha, está ligado diretamente à qualidade do relacionamento que ele tem com o seu líder imediato. E isso é importante a gente saber, porque a partir disso a gente vai, de alguma forma, entendendo como a maturidade emocional ela pode produzir muitos bons resultados e potencializar os resultados dos projetos que uma equipe está fazendo, como ela também, a imaturidade emocional, pode boicotar esses projetos, esses resultados. Caramba. E aí, isso tudo que você está me falando levou você para o universo das palestras. Certo? E há quanto tempo você já está fazendo essas palestras? Olha, quando eu saí da Bosch, lá em 2008, eu já saí para abrir minha consultoria. Entretanto, eu brinco que eu fui picado pelo bichinho da psicologia social, fui trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, senti como um chamado mesmo para desenvolvimento, inclusive, de líderes, de competências fundamentais para líderes comunitários, entendendo que liderança não se exerce só dentro das empresas, é o líder do bairro, que pode mudar a situação daquele bairro se ele tiver uma boa articulação, líderes comunitários, entre outras formas de liderança que a gente pode ver ao longo aí desse Brasil, que é até um síndico, país, né? Um síndico. Me dá tanta pena ver a saúde mental de um síndico como não deve ser. Eu estava falando agora de pouco, lá embaixo, né? Eu estava lá fazendo um aquecimento aqui das notas aqui com o violão, estava tocando ali de maneira despretensiosa, de repente chegou duas pessoas, sentou ali, um deles é o administrador aqui do prédio, aí ele começou a conversar comigo, e aí eu falei, poxa, no ano passado eu escrevi um artigo, inclusive, para uma revista de síndicos falando sobre saúde mental, e essa profissão, que hoje é uma profissão, né? O síndico é uma profissão, os síndicos profissionais, e como isso é importante, né, para a gestão de condomínios, entre outras coisas. Então, pensando nesses desafios que a gente tem, e até dentro dessa trajetória, eu vou dizer para vocês que a humanização, ela não tem a ver com a gente ser bonzinho, não é isso. Tem a ver com quanto de maturidade emocional eu tenho para ser assertivo nas tomadas de decisão que eu preciso. E quanto eu consigo também considerar as minhas emoções e quem eu estou me tornando nesse contexto de produzir resultados, de ser alguém na vida, de conseguir ter sucesso, êxito como profissional. A virada como palestrante, ela funcionou para mim, porque quando eu saí lá em 2008, eu já saí para abrir minha consultoria. Fiz alguns trabalhos como consultor, mas aí, capturado por toda essa parte do desenvolvimento social, fui liderar nesses contextos, inclusive da saúde, na atenção básica no SUS, que é o Sistema Único de Saúde também. E depois, em 2019, eu decido retomar esse treinamento, esse transbordar do meu conhecimento. Ali eu percebi que eu tinha já acumulado uma boa bagagem de experiência, assim como também uma bagagem teórica. E a partir de 2019 eu faço essa virada de chave para começar a atuar como consultor dentro das empresas e também em eventos que trabalham aí com os relacionamentos humanos de uma forma muito geral, e poder transbordar um pouco disso que eu reuni nesses últimos 15 anos, 20 anos, liderando e estudando sobre liderança, trabalhando com uma equipe também e como pessoa, poder transbordar isso. Então, foi 2019 que tem essa virada, eu falei, agora eu vou poder transbordar um pouco disso. Quem é que tem te procurado? É o Recursos Humanos, Gestão de Pessoas? Esse pessoal tem buscado suas palestras para qual fim dentro da empresa? Olha, na grande maioria das vezes, eu posso dizer que até 2023, até meados de 2023,
prioritariamente eu fazia desenvolvimento de líderes e também desenvolvimento de equipes focado nas políticas públicas. Então, como é que você trabalha o funcionário público dentro da performance como equipe. Então, eu tinha bastante, acho que 90% das minhas contratações estavam voltadas para desenvolvimento de líderes e desenvolvimento de equipes dentro do funcionalismo público. De meio de 2023 para frente, né, tem uma virada de chave grande, né, com a mentoria da Branca Barão. Eu me assumo como palestrante, porque até então eu estava apenas como consultor e atuava muito com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí eu me assumo como palestrante a partir dali, modelando palestras. Porque a palestra é assim, né? Você tem 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, às vezes 15 minutos, às vezes 1h30, e você tem que condensar um conteúdo que seja, da mesma forma, atrativo do ponto de vista da atenção, como também com conteúdo relevante, mas transmitido de uma maneira que seja impactante para aquelas pessoas. Então, eu me assumo como palestrante. E engraçado, porque desse meados de 2023 para frente, ele está falando de 6 meses aí, tem uma virada de chave muito grande e os convites têm agora começado a vir de uma maneira mais constante, né? Para palestrar em eventos, em convenções, em congressos sobre esse tema de equipes emocionalmente ágeis, relacionamentos positivos nas equipes, como é que a gente faz isso. E eu uso muito a música, acho que isso também abriu muitas portas para fazer isso com plateias grandes de uma maneira leve, divertida, mas relevante também. Muito bacana, muito bacana. Existe uma outra rede sua também que você é bastante presente, que é o Instagram, né? Lucas, põe... boa, já está até aqui na tela já. Tem um post muito específico que eu queria que a gente falasse sobre ele. Vai descendo um pouquinho, Lucas, por favor. Nós temos até o hino da resiliência. Eu adoro essa música, vamos fechar rapaz. com esse hino da resiliência. Mais um pouquinho. Deixa eu ver se a gente acha qual era o post que... Senão a gente vai sem ele mesmo. Eu posso ir contando uma história enquanto você está procurando? Ou já achou? Não, eu não achei, mas pode... Vou contar uma história aqui para você, cara, que é engraçadíssima. Porque a gente tá falando de saúde mental também, liderança. Sim. Aí quando eu fui lançar meu livro, cara, foi em 2022. Fui lançar o meu livro, perto do Setembro Amarelo. Aí, Lucas, por favor, obrigado. Aí, cara, uma afiliada da Rede Globo foi me entrevistar em casa. E foi engraçadíssimo, porque assim, a repórter chegou lá e uma das perguntas que ela fez para mim, assim, antes de começar, sabe, nos bastidores, falou, então, e depois a gente saindo daqui, a gente vai numa empresa, elas têm umas práticas lá aí de saúde mental, faz algumas coisas de aromaterapia, não sei o que lá, tal. O que você acha disso? Você acha que isso aí é coisa... Cara, naquele momento... né, ela invocou o psicólogo dentro de mim, né, aquele acadêmico, né, que quer ver o conteúdo. Aí eu falei assim, olha, eu vou ser honesto, do ponto de vista da psicologia, realmente, saúde mental não tem nada a ver com aromaterapia, não tem nada a ver com essas coisas. Cara, beleza. A entrevista foi maravilhosa, depois foi pro ar, gostei pra caramba. Fui entrar no Instagram dela, uma repórter maravilhosa. Aí eu entrei no Instagram dela. Ela é representante de produtos de aromaterapia, cara. Aí eu falei, caramba, eu meti o pau na aromaterapia. E ela, na verdade, estava perguntando que ela era representante. Eu falei, caramba, nunca mais vou ser entrevistado. Muito provavelmente. Cara, pessoa, mas essas coisas acontecem. Se é ao vivo, a pessoa tá aqui assim, ó. Corta. Vai lá, qual que é o... Eu achei até que tava no iniciozinho, mas tava mais pro final. Volta lá no Instagram, por favor. Temos 2 verdades muito difíceis de engolir, né? As pessoas não são o maior patrimônio da empresa e saúde mental não é sinônimo de felicidade. Boa! Adorei esse post, porque acho que é a primeira vez que eu vejo alguém contestar essa frase, que ela talvez seja dita na melhor das intenções, assim como, olha, as pessoas aqui são uma família só, ou então as pessoas aqui têm pensamento de dono. Todas essas frases, elas foram criadas, viraram cultura corporativa para, de certa forma, trazer uma boa intenção. Mas essa do patrimônio, acho que é a primeira vez que eu vejo alguém contestar. Porque vocês são o nosso maior patrimônio. Não são. Explica pra gente, por favor, ao invés de eu contar os spoilers aqui. Eu preciso de muita teoria. Eu tô falando de uma empresa, né? Não tô falando de uma ONG, nada disso. Tô falando de uma empresa. Nenhuma empresa se sustenta sem lucro.
ela nem consegue manter os trabalhadores ali sendo pagos e bem remunerados se ela não tiver lucro. O maior patrimônio de uma empresa, a gente tem que assumir, é o lucro. Sim. Sem lucro, não existe empresa. Né? Ainda que ela se sustente ali no 0 a 0, mas ó, eu fiz parte de uma multinacional. Sabe como que os acionistas de uma multinacional pensam? Vocês vão trazer uma linha de produção para produzir esse tipo de material? Tá. Quantos por cento que vai dar de rentabilidade disso? Porque assim, se não der pelo menos 10, 12, 15%, eu prefiro pegar esses milhões aqui e colocar numa aplicação. Eu não vou ter dor de cabeça com pessoas, não vou ter dor de cabeça com processo, com gente, contratação, com um monte de outras coisas. O maior patrimônio de uma empresa, a gente tem que assumir, é o lucro. A empresa precisa ter lucro. E tudo bem, ter lucro não é pecado, não é falar sobre lucro. Tivemos lucratividade, a empresa está crescendo, que bom. As pessoas, primeiro, não são recursos. A gente fala muito de recursos. Quem fez a aula básica do Chiavenato na administração entende que as pessoas não são recursos. Pessoas são humanos com histórias, com desejos e expectativas. Recursos são coisas que não são... O grampeador, são coisas que exatamente, são objetos. Né? Muitas vezes dinheiro, isso são recursos, mas pessoas são humanos com suas histórias, expectativas e emoções que estão se agregando a uma empresa para ter uma intersecção e a gente conseguir produzir lucro e resultados para todo mundo. Né? Então, quando a gente fala assim, as pessoas são o maior patrimônio da empresa, tá, se a empresa não tem lucro, você vai manter as pessoas lá? Você consegue manter por quanto tempo uma equipe ali sendo paga, remunerada, se sua empresa está dando prejuízo? Porque se as pessoas são o maior patrimônio da empresa, você vai manter isso pro resto da vida. A empresa continua existindo. Agora, não é isso que acontece. Sim. O que acontece se a gente está tendo prejuízo, se aquele setor não está tendo rentabilidade, se a gente não consegue remanejar e ter um projeto estratégico para colocar aquilo para ter rentabilidade, aquele setor acaba. Aquele produto não vai ser mais produzido. E as pessoas estão trabalhando ali, algumas vão ser realocadas porque são boas, outras vão perder o emprego. E a gente precisa ser honesto com isso. Até porque em equipes a gente tem gente extremamente engajada e gente que não quer nada, que está ali só para realmente pagar seus boletos e fazer aquilo que ela tem prazer na vida. E tudo bem. Tudo bem isso. Agora, para um líder, ele precisa entender, peraí, eu preciso gerar lucro. O meu setor está aqui, ele precisa gerar lucro. Né? Agora, as pessoas têm um ponto, uma parte importante nisso? Claro que tem uma parte importante nisso. Aliás, fundamental. Sem elas, esses processos e os recursos, eles não vão ser bem utilizados. Né? E, para isso, a gente tem que assumir. Não são as pessoas que são o maior patrimônio da empresa, a gente precisa gerar lucro e se nós trabalharmos bem com engajamento, se nós tivermos bons líderes, bons processos, recursos adequados para produzir o que a gente precisa produzir, seja um serviço, seja um produto mesmo físico, a gente vai, seja uma solução tecnológica, uma empresa de tecnologia, a gente vai conseguir equalizar os 3 pontos fundamentais da realização profissional, que é expectativas da empresa com relação ao líder, expectativas da empresa com relação à equipe, expectativas da equipe com relação ao líder, expectativas da equipe com relação à empresa, expectativas do líder com relação à empresa, porque ele também faz parte de uma equipe, e as expectativas do líder com relação à equipe. Quando a gente tem isso bem engajado, está todo mundo ganhando e todo mundo feliz. A empresa está tendo lucro, ela consegue manter e fazer crescer aquele setor ou aquele projeto. O líder está feliz e realizado porque ele está conseguindo produzir bons resultados com uma equipe e a equipe está realizada porque ela está tendo garantido o seu trabalho, que da mesma forma vai garantir a realização dos seus sonhos, dos projetos que eles têm pessoais e de vida. Né? Então, quando a gente assume isso, a gente acha que vai para uma honestidade importante dentro da empresa. Senão fica só uma falácia. Porque e essa tal da palavra que eu combato o tempo todo, que é a tal da falácia. Se a gente não for honesto, eu acho que a gente vai continuar esbarrando em gente que vai falar que tudo isso que nós conversamos durante uma hora aqui é hipocrisia. Tem que ser honesto.
né? Pessoas não vão ter pensamento de dono porque o dono tem expectativas e objetivos diferentes para aquela empresa, diferente daquelas pessoas que foram contratadas, né? Aquilo não é uma família, porque em família a estrutura é diferente. O vínculo que segura uma família é diferente, né? Exatamente. E não são o maior patrimônio porque aquelas pessoas não são posse daquela empresa, né? E elas também não são recursos, né? São pessoas que compõem ali o todo e que precisam ser entendidas como pessoas, ponto final. Sim. Maravilhoso isso. A gente está começando a se encaminhar aqui para o nosso final do episódio e eu normalmente pergunto para as pessoas a mesma coisa. Raciocinando é a fusão de duas palavras. Raciocinando, relacionamento. Daí surge Relaciocinando. A ideia é fazer com que as pessoas tenham um entendimento maior de si mesmas, um maior entendimento do próximo e entender o que o relacionamento interpessoal, e aí eu trago esse termo porque aí ele fica um pouco mais corporativo, ele ajuda no dia a dia, mesmo que ela ache que o maior lance dela é ficar num cantinho e ninguém atrapalhar ela, né? E, enfim, para você, no seu universo, Relaciocinando, você vê sendo representado de que forma? Representado, você diz, O que significa Relaciocinando para você? A ideia é uma percepção Relaciocinando. Cara, primeiro, quando eu li a primeira vez o Relaciocinando, eu dei uma travada, porque ele dá no cérebro e fala, peraí, né? E eu achei muito legal a ideia, porque trabalha aquilo que eu já acredito, então sou suspeito para falar, que é o coração das empresas, no sentido de que são as relações, é o coração da empresa, né? São as relações. Agora, quando eu penso assim, a palavra em si, Relaciocinando, aí eu vou meio que como psicólogo, tá? Fazer análise psicológica da palavra. É um ciclo contínuo daquilo que nos move para nos tornarmos quem a gente é. Por quê? Tem um filósofo que é a base da teoria psicológica que eu sigo, que é a fenomenologia existencial, e ele é o Heidegger, e ele diz assim, nós só somos em relação ao outro. Eu não sou ninguém se eu não estiver em relação ao outro. Então, eu só existo em relação ao outro. Pra você ter uma ideia, né? Vou trazer, eu gosto muito de filmes. Aí você traz lá o Náufrago. Tá. Né? Chegou uma hora que ele percebeu que ele não é uma ilha, que nenhum ser humano é uma ilha em si mesmo, que no mínimo tem um monte de nós aqui conversando aqui dentro e que ele precisava conversar com alguém externo. Como não tinha ninguém, ele pega a bola da marca Wilson e transforma a bola no seu melhor amigo, o senhor Wilson. Né? E aí eu digo que esse Relaciocinando é esse contínuo da vida que nos faz assumirmos e sermos quem a gente é e nos construímos à medida que a gente vai se relacionando. As pessoas nos mudam assim como a gente muda as pessoas. E acho que essa é a parte mais linda da vida. São os encontros que a vida nos proporciona. Isso faz com que a gente se encontre com a gente mesmo e possa se dar novos significados até para as coisas que não foram tão positivas na nossa história. Quando você pegou aquele post, a segunda parte do post é: saúde mental não é sinônimo de felicidade. Sim, saúde mental é sinônimo de maturidade emocional. E quando eu tenho maturidade emocional, eu entendo que eu não sou um fluxo de prazer. Mas tem muitos momentos de desprazeres na minha vida. Eu tenho que aprender a ter mais tolerância à frustração, que eu preciso aprender a ter tolerância ao desconforto, aprender que as coisas não são imediatas e que muitas vezes eu vou construir algo que vai demorar tempo. E tudo isso faz com que eu me encontre comigo mesmo. E tenha a oportunidade de me expandir como pessoa, entendendo o meu lugar no mundo, meu lugar na empresa, meu lugar no trabalho, meu lugar na família, meu lugar no universo. E quando você é maduro o suficiente emocional, você descobre que felicidade não é ser, é estar. Né? Sim, e aí você começa a entender aonde é que você realmente vai encontrar a sua felicidade, aqueles momentos felizes, né? E vai parar de sonhar que precisa ser uma pessoa feliz e nunca conseguir chegar lá. E é louco você falar isso, porque assim, exatamente o Heidegger ele vai trazer um conceito que tanto no alemão quanto no inglês, ser e estar são o mesmo verbo. No português... Não, a gente difere. Ser estar. Mas ser estar, o verbo to be, né? E no alemão, o sein, que é ser, é usado tanto para ser quanto para estar. E isso é interessante, porque eu só sou estando.
cara, isso aí a gente vai... Por isso que eu sou apaixonado pela língua portuguesa. A gente precisa trocar água pela uma birita e sair falando mais 5 horas aqui. Aquela ali é a sua câmera, eu vou abrir aqui para você falar o que você quiser, dar o recado final que você quiser. Inclusive falar onde as pessoas te encontram, como elas te contratam para palestras, consultorias, fica à vontade. Legal. Bom, primeiro, maravilhoso esse bate-papo, passou assim que nem vi os minutos passarem. As minhas redes sociais, aí psi.ricardochaves, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, você me encontra. Lá também já tem o meu site, tá bem facinho para você ali acessar, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E a gente tá aqui para falar, cara, para empresas multinacionais, para pequenas empresas. Se você quiser me contratar para o aniversário do chefe, para de repente cantar umas paródias lá, vai que de repente... Sair de dentro do bolo. Vai que de repente acontece um insight positivo. Cara, a gente tá aqui para transbordar o que a gente é. Isso é uma frase da Branca Barão, cara. De novo ela vindo aqui. Parece até que ela tá por aqui, cara. Parece até que ela tá sentada num sofá ali do lado. Num sofá muito próximo da gente, assim. Ela diz assim, a gente transborda o que é em tudo que faz. Então, eu acredito muito nisso. E... se a gente internalizar isso de uma maneira madura, a gente vai construir muito mais felicidade dentro da gente e ao redor de nós. A gente vai transbordar isso de uma maneira intensa e fazer o mundo ser um lugar um pouco melhor para a gente conviver e para ser. Muito bom. Eu vou inverter agora o nosso fechamento. Primeiro eu vou falar das nossas redes sociais, que são @Relaciocinando_podcast no Instagram, Relaciocinando Podcast no YouTube. Se o YouTube falar para você, você não quis dizer relacionando, diz para ele não, clique embaixo. Estou querendo dizer relaciocinando. Vamos ensinar o algoritmo do YouTube que a gente existe, que a gente está forte e que a gente tem muito futuro aí. E também ouça a gente no Spotify e no Deezer. O tema de hoje é aquele tema que, se a pessoa assistir só 5 minutos, ela vai olhar e falar, lá vem a hipocrisia, relações positivas, que história é essa? Já é difícil lidar com gente, mas quem assistiu inteiro consegue perceber que existem nuances, né, na questão emocional de cada pessoa, seja ela quem está em cima, seja ela quem está um pouco mais abaixo, né? Porque o ideal seria que todo mundo estivesse no horizontal, mas não é essa a verdade. A grande verdade é, se todo mundo buscar se conhecer um pouco mais, muito provavelmente a gente vai conseguir antecipar algumas emoções e entender por que elas existem. Principalmente a resiliência para sair de dentro de alguns buracos tão grandes que a gente às vezes se coloca. E para encerrar, eu quero pedir para o Ricardo cantar o hino da resiliência, pode ser? Claro, essa música eu tive contato, não conhecia. É uma música do Danny Black, que foi protagonizada pelo Milton Nascimento junto com ele. E alguns anos atrás eu fui fazer um trabalho com líderes num grande hospital aqui em São Paulo, e eu usei algumas músicas como elemento disparador para algumas reflexões. E quando eu tive contato com essa música, cara, eu achei essa música assim de uma profundidade que acho que resume muito daquilo que a gente passa nos nossos dias, né? Então, obrigado por assistir. Fica agora com o hino da resiliência por Ricardo Chaves. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo, somente atento à voz do tempo,
somente atento à voz do tempo, saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou o filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Valeu.